Bom, pessoal, bom dia. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite para quem depende de quem for assistir, quando vai assistir. Então, fica aqui o convite. No caso, a gente está gravando esse episódio super mega ultra especial com o Ezequiel, com um convidado maravilhoso. E aí a gente já vou deixar espaço aqui para ele se apresentar e compartilhar muito mais conhecimento com vocês. E só para retomar um pouquinho, acho que é sempre legal. Esse é um dos eventos que a gente daqui da LexP está promovendo para justamente instigar a galera do direito a se apropriar de tecnologias para fazer pesquisa. Então, essa é a terceira conversa que a gente tem. Então, a gente teve ano passado uma conversa com o Ricardo Feliz, né? Que ele mostrou como foi fazer o TCC usando linguagem de programação R, que foi super legal. A gente teve recentemente também que vai sair no ar logo mais, uma conversa com a Mônica Rocabado, compartilhando também um pouco o percurso dela de pesquisa sobre gênero, com a base de dados do Tate, né, do museu, então que foi super legal também. E aí ela mostra e assim o percurso, né, que ela fez ali nas decisões metodológicas e é muito interessante. Então fica a dica também. E hoje esse lindo, maravilhoso, queridíssimo Ezequiel aqui, que vocês já estão vendo que pela intimidade, pelas brincadeiras, eu conheço, tenho o privilégio de conhecer há algum tempo, e admiro muito o trabalho, persistência, admiração. Então a gente, né, calhou que a gente se encontrou na vida aí na GV e tem se encontrado por outras paixões aí dentro e fora da GV. Então eu queria agradecer a gentileza, a parceria, né, do seu tempo, Ezequiel, que você faz muita coisa e compartilhar, enfim, é isso, assim, seu tempo em compartilhar conhecimento com a galera para empolgar, para instigar, para ver que de fato nós do direito podemos sim se apropriar de ferramentas tecnológicas, que isso aí é presente, não é futuro e tá rolando. Então, com essas palavras que eu dou ali as boas-vindas e gostaria muito que você se apresentasse, que eu acho que você é a pessoa mais qualificada, bem mais do que eu aqui para se apresentar. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pelas boas-vindas. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ezequiel, eu sou doutorando na Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudo inteligência artificial e poder judiciário. Eu sou pesquisador do Laboratório de Dados e Pesquisa Empírica, onde a gente desenvolve bastante pesquisa envolvendo ciência de dados. Eu sou cientista de dados na GV Projetos, perdão. E mais importante que tudo isso, eu sou amigo da Leilane, que me convidou junto com a Amanda para ter essa conversa com vocês, pessoas do futuro que vão nos assistir, sobre inteligência artificial e direito. Antes da gente começar o papo propriamente dito, eu tenho uma pergunta. Quem são vocês, Ombrado? O que vocês querem ser na inteligência artificial, no campo da tecnologia? Eu penso em três perfis hoje. O primeiro é o usuário, a pessoa que entende o que está acontecendo e o que são essas ferramentas. Gente, quando eu fui estagiário, a gente colocava no currículo assim, pacote Office básico, às vezes botava intermediário, quando era mais ousado. Ninguém mais põe isso porque é dado, você tem que saber fazer essas coisas. Bom, há uns anos atrás, quando começou o processo eletrônico, o pessoal dizia, olha, eu sei mexer no EPROC, nesses sisteminhas. Hoje todo mundo tem que saber, senão você não advoga. A inteligência artificial é a próxima tecnologia que todo mundo vai ter que saber. Se você não souber como é que o STF e o STJ estão julgando os recursos especiais extraordinários, usando o robozinho, você não vai fazer recursos tão bons quanto você poderia fazer. Claro, hoje você não precisa imediatamente, mas o quanto antes você entender essa tecnologia, melhora o seu serviço. O segundo perfil que eu consigo visualizar são as pessoas que não só entendem, mas conseguem pensar a tecnologia. Então, é aquela advogada que, sabendo que o STF usa tecnologia, ela pode pensar em como trazer para dentro do escritório para já ter uma prévia de sucesso do seu recurso. Esse não é o tipo de pessoa que precisa saber fazer, mas ela precisa ver a utilidade para poder contratar alguém. Esse é o pessoal que vai querer trabalhar nos comitês de tecnologia dos escritórios. Um terceiro perfil, que eu estou um pouquinho mais para esse lado, é o pessoal que consegue usar um pouquinho da tecnologia para desenvolver algumas aplicações. Vejam, eu não sou um desenvolvedor, eu sou um advogado, tenho OAB, mas eu consigo fazer algumas coisas interessantes que são modelos. Amanhã depois eu posso contratar, ou posso mostrar para alguém que contrate um programador daí que estudou a fundo e faça algo ótimo.
Porém, como a gente vai ver, o direito é tão carente que mesmo coisas muito básicas que você aprende a fazer muito rápido já trazem uma grande utilidade. Hoje, eu vou ter um papo aqui mostrando para vocês algumas coisas que eu desenvolvi no âmbito acadêmico. Eu escolhi essas experiências porque o pessoal da academia é muito chato. Eles querem saber tudo. São projetos bem mais difíceis do que no âmbito de um escritório, mas eu espero que vocês vejam que isso pode ser implementado na vida privada de um jeito muito mais simples, inclusive. Legal. Leilane, Amanda, alguma coisa antes da gente seguir? Meu, tô no sucesso. Não, fiquei até animada aqui com a ideia do usuário, da pessoa que pensa a tecnologia digamos assim, desenvolvedores, advogados, advogados, desenvolvedores. Porque tem espaço para todo mundo, né, Ezequiel? Então, assim, Isso. massa que você trouxe isso, porque já começa bem, assim, algum espaço você se encaixa. E quanto antes você tiver essa consciência, é legal, porque a gente vai junto e faz e trabalha junto, né? Tem mais sucesso. Então, vamos começar com chave de ouro aí. Vai que é tua. Para resumir, assim, tecnologia hoje é um diferencial, amanhã vai ser um requisito. Quanto antes você se posicionar no mercado com essa qualificação, melhor. Antes de seguir, gente, de novo, eu sou advogado. Eu vou dar explicações da tecnologia para advogados. Se você que está nos assistindo aí no futuro for da tecnologia e tiver uma explicação melhor, por favor, coloque nos comentários, mande e-mail. Vai ser um prazer aprender com você. Mas ainda assim, veja com bom coração as coisas que vão ser ditas aqui. A gente vai fazer um sistema alternativo de consulta às informações do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque todo sistema de inteligência ele depende muito de dados. E não dá para coletar isso na mão, né, gente? Detalhe, a gente vai olhar código aqui. Eu não preparei PowerPoint. Vocês têm que se acostumar, se vocês querem entrar nisso, vocês têm que saber ver um código e entender que é algo muito mais simples. Se você é do direito e quer entrar para direito e tecnologia, você já aprendeu a parte mais difícil. Boa. Vamos começar aqui olhando para o site do STF. Todo mundo já olhou esse site alguma vez na vida. Aqui é uma informação simples de um processo aleatório. Se a gente for olhar o endereço disso no web, a gente vai notar aqui em cima que ele tem alguns componentes. Aqui, até o ponto .br, é o domínio do site, onde o site está hospedado. Perfeito. Esse barra processo é um direcionamento que você está dando dentro do domínio. Quando chega lá no stf.jus.br, para onde vai a sua requisição. Esse detalhe, .asp, é uma aplicação que você está chamando. Você, depois do ponto de interrogação, nossa, esqueci até isso. Você está dizendo que você quer buscar um incidente igual a 6 milhões e 13. Vamos ver o que acontece se a gente mudar para o 12. Tá. Só digitando esse número diferente. Ele abre outra informação. E o 11? Outra ainda. Então, Tá. teoricamente, se eu for do 1 até os 6 milhões e 10, eu vou pegar a informação de 6 milhões de processos. Na prática, muitos desses números são vazios. Por exemplo, os 6 milhões, se não me engano, não cadastraram nada nessa entrada, não tem problema. Tá. Isso vai depender muito do site que vocês estão explorando. Mas, de uma forma geral, a gente consegue interagir com o site dessa forma, observando qual o critério de busca direto e construindo uma ferramenta que interage direto com esse critério, sem ser aquela navegação pelo site, que a gente ficaria digitando aqui. Classe e o número do processo. Como que é um código disso? Leilani, Ô, por favor. Ezequiel, só para só para, né, interromper, mas o legal, então assim, já é uma forma, mesmo que a pessoa não entenda muito de tecnologia, mas é uma forma mais rápida e prática para buscar, por exemplo, processos Sim, com essa indexação. Então assim, eu não preciso nem querer fazer assim, ciências de dados, né? Mas só para facilitar a vida para busca já conseguiria ali com o número, por exemplo, de processos, conseguir fazer essa busca mais rápida e mais assertiva. sim, se vocês têm um escritório, eu recomendo salvar o link. Isso vai poupar alguns segundos no seu dia. E, bom, alguns segundos versus centenas de processos que você lida são algumas horas no seu dia. A grande Uhum. diferença de um advogado que vai nessa parte, ou de uma advogada que vai nessa coisa de eficiência, não é tanto assim, nossa, eu vou ganhar muito mais dinheiro.
Mas é aquela advogada que sai às 6 horas, não às 8, que consegue ter uma vida fora do escritório. Legal. Buscar eficiência no direito não é necessariamente por prol da sua carreira jurídica, da sua vida pessoal também. Uhum. Massa. Bom, olhando, vive o melhor. Olhando um pouquinho para um código, como que a gente pode fazer um robozinho que vai catar a informação de milhões de processos? Funciona assim. Isso aqui é Python. Isso pode ser feito em outras linguagens. Eu considero o Python a linguagem mais acessível. Aqui, a gente está colocando só os programinhas que a gente vai usar dentro do Python, os módulos. Tá. Nesse comando, eu estou abrindo como se fosse um navegador, iniciando uma sessão, como se estivesse abrindo o Chrome. Tá. Aqui, eu estou listando o cabeçalho da minha requisição. Eu estou dizendo para o site o navegador que eu estou usando, de onde eu estou partindo. É algo que Uhum. não precisa entrar em detalhe, mas isso a gente Uhum. copia do próprio navegador. Isso aqui não foi escrito para mim. Eu só copiei e colei. Legal. Aqui eu estou abrindo uma lista. É como se fosse um saquinho para eu colocar as respostas. Estou chamando de Uhum. coleta e ela está vazia. Tá. Aqui tem uma segunda lista, que são os números que eu vou usar, os que eu digitei ali em Tá. cima. Uhum. Tem dos 6 milhões e 7 até os 6 milhões e 16. Perfeito. Aqui eu inicio o loop, que é as atividades que eu vou fazer. Tá. Então, para cada número, naquele conjunto da lista de números, ele Uhum. vai formar o URL, que é aquilo que eu digitei ali, Tá. ele vai fazer a requisição, buscar. O site da STF dá problema às vezes, então eu botei para ele tentar, e se dá problema, da página não carregar, segue adiante. Continuar. Perfeito. Isso. Bom, a gente quer informações estruturadas. São aquelas informações que o tribunal declara onde elas estão. Então, ele colocar lá Tá. o nome do processo, 2 pontos, o nome do processo. Tá. Para a gente trabalhar com isso, e nesse comando aqui, eu converto a resposta, aquilo que vem, Uhum. num, nesse, nesse objeto que vai permitir navegar no HTML. Tá. É só uma forma de eu trazer para a linguagem computacional do Python do jeito mais que ele pode navegar. Tá. Aqui eu estruturo os dados. Então, eu quero que o número dessa minha entrada seja o número que eu submeti. O título do processo, ele vai fazer essa operação de busca no código HTML. A gente não vai entrar em detalhes agora, mas é algo bem simples. Aqui ele vai buscar a classe do processo e aqui a relatoria. Depois de formar esse conjunto, ele vai jogar para dentro daquela coleta que a gente estabeleceu. Ele vai esperar 2 segundos para fazer cada consulta. E esse é um ponto muito interessante. A gente tem que lembrar que os sites dos tribunais são bem públicos, então a gente não pode abusar. Eu estou fazendo uma consulta a cada 2 segundos, que é mais ou menos a velocidade que uma pessoa faria se ela souber o que ela está procurando, para não sobrecarregar o tribunal. Quando eu faço algo mais rápido que isso, normalmente a gente roda durante a madrugada, que é quando não tem mais ninguém usando. Mas tenho muita consciência de que os dados não são seus, eles são do tribunal. A gente está pedindo os dados, a gente tem que pedir com educação. Por fim, depois que todos os dados estão coletados, eu transformo eles numa data frame, que é uma planilha para todos os fins. Eu vou rodar isso agora e a gente vai ver o resultado. Vai demorar uns 20 segundos. Ele está pegando um a um. Aqui embaixo é spoiler, tá? Eu ia falar isso. Olha, isso não é magia, não é mágica, não é magia, isso é tecnologia com Ezequiel, minha gente. O resultado está aqui. Ele pegou 10 processos. Esse 16 é um dos que está vazio, não tinha nada lá dentro. Mas para os outros 9 primeiros estão aqui. O número do processo, o que ele é e quem está na relatoria. Se a gente fizer isso por bastante tempo, fica algo como isso aqui. Aqui já tem 500 processos, algo que eu fiz antes, com bem mais informações. Além da relatoria de onde veio, e o número de origem, a data, e também se ele é sigiloso ou não.
A partir de informações assim, a gente já consegue tirar algumas funções importantes para nós. Bom, agora, tudo bem por enquanto? Massa. Então a animação tá grande aqui. Boa, maravilha. Uma vez que a gente tem dados, é importante a gente traduzir informação. Dado por si só não nos ajuda tanto assim. O que a gente quer no final é montar um sistema de inteligência artificial. Existem duas concepções de inteligência artificial que circulam por aí. Uma mais antiga é ligada à automação, que é o que a gente vai ver primeiro. Dentro dessa concepção, inteligência artificial é toda aquela atividade que o computador executa que demandaria uma inteligência humana. Isso é algo super aberto. Está muito ligado a automatizar algo que a gente faria. Um exemplo muito bobo disso, que todos vocês já fizeram, é quando a gente cria uma regra de encaminhamento de e-mail no computador. Ao invés de eu ter que botar esse e-mail nessa pasta ou arquivar, eu vou te dar um comando aqui para quando tiver tal palavra você vai fazer isso. Dentro dessa concepção, os sistemas que mais se desenvolveram são os sistemas de regras, que são uma sequência de várias regrinhas assim, para te dizer ao computador o que ele tem que fazer. Dentro desse tipo de projeto, a gente diz para o computador todas as diretivas. Esses sistemas funcionam bastante. Os sistemas de processo eletrônico, por exemplo, são todos assim. Eles substituem atividades de contar prazo, de intimação, porque alguém pré-programou o que tinha que fazer. O problema desse tipo de sistema é que eles dão muito trabalho, porque tem muitas possibilidades no mundo real. Então, eles não são muito viáveis para coisas muito complexas. Um exemplo de um sistema assim, que a gente montou uma pesquisa, está aqui. Aqui eu coleto os dados que a gente, soltando no meu banco de dados, que a gente estava vendo antes, do jeito com mais informações sobre movimentação processual. E aqui eu tenho 60 regras diferentes que eu fui fazendo bem aos pouquinhos. Todo dia eu fazia uma. Então, são coisas bem bobas. Quando tem um andamento escrito distribuído, ele vai dizer, nossa, aqui é a distribuição do processo. E vai anotar quando foi a data. Se na decisão monocrática eu estou invocando o artigo 21, o parágrafo 1º do regimento interno, eu sei que essa é uma decisão para negar segmento. E eu anoto isso. Aqui tem 1000 linhas de código. Algumas dessas lógicas são super simples. Se o nome do andamento é iniciado o julgamento virtual, eu sei que o julgamento virtual iniciou ali, por exemplo. Nenhum desses todos esses filmes aqui são assim, 2 ou 3 lógicas de programação que, bem entendidas, vão sendo usadas em vários contextos. O resultado disso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas não olhem para os números. Esse resultado aqui está enviesado porque eu mostro aleatória, eu não pensei, isso não está academicamente correto. É só para mostrar o que pode ser feito. Aqui eu tenho o tipo de recurso e a duração em dias. Então, de novo, gente, usando só de exemplos, números, não tomem isso para tomar como se fossem números reais. Pelo meu exemplo, eu sei que o recurso principal, aquele primeiro que chega, dentro de um monocrático, ele demora 5 meses. Quando vai para o pleno, é mais rápido. De novo, isso não é a realidade, é só foi o que minha base me deu. Eu sei que os embargos de declaração são mais rápidos ainda quando vai para a decisão monocrática. Enfim, se você fizer isso num sistema, dentro dos processos do seu escritório, e os processos próximos para ter uma visão, você tem alguma noção de quando o seu processo vai chegar a um resultado. Já nessa próxima planilha, eu tenho quais são os resultados. Por exemplo, agravo regimental, o resultado mais comum na minha amostra é que eles não são providos. Outros dados que eu tenho interessantes aqui, qual que é a última coluna? Quando é uma dada de segurança, o resultado mais comum é que seja denegada a ordem, certo? De novo, os números são parciais, é uma amostra aleatória, então eles não e aleatória é enviesada ainda, então não é isso que acontece no tribunal. Mas pensem assim, se vocês sabem quando um processo acaba e qual o resultado,
você consegue preparar a contingência de um escritório. Saber para o seu cliente quanto e quando ele vai perder ou ganhar. Essa é uma informação muito importante para a advocacia, ainda mais quando você tem um volume considerável de processos. Isso foi feito no âmbito acadêmico, então eu não sabia o que eu estava procurando, fiz uma amostra aleatória. Mas se você trabalha com domínio limitado, como ações do tipo X, isso é bem mais fácil de fazer. Acho que só um comentário, Ezequiel, que eu não consigo me segurar, né? Eu falei que as perguntas iam ficar para o final, mas aí o ser aqui é ansioso, né? Acho muito legal você trazer primeiro essa parte, né, da definição de regras para mostrar mais uma vez aqui reforçando, né? Cara, essas regras precisam ser descritas por um advogado, porque é uma pessoa que vai saber os detalhes importantes a ser capturados. Então não tem como essas regras serem estruturadas pela galera de ciências de dados, né? Os cientistas da computação. Porque você foi e essas regras mudam, né? Então, a partir do que você tá trabalhando, do seu objetivo de pesquisa, né, do que você vai trabalhar no escritório, as regras vão mudando. E essas regras são jurídicas. Então, assim, quem estrutura isso é um pouco até do que você falou, assim, eu posso não querer ser o desenvolvedor, que vai fazer o desenvolvedor advogado, mas teria que ser feito em parceria, né, com uma pessoa que conhece o direito. Então a gente não escapa dessa. Para ter um sistema que nos traga informações assertivas e estratégicas que os dados nos proporcionam, meu, tem que ter gente do direito para estruturar isso. Eu achei muito legal esse reforço que você falou, assim, dá um puta trabalho. Lógico que dá, porque a gente tem que pensar, né? Lógico não, né? Mas eu digo, sim, dá muito trabalho, porque a gente tem que sentar, estudar e pensar, né? Quais são, o que a gente quer estruturar, o que influencia naquela tomada de decisão. Então, achei muito legal você reforçar esse ponto, porque reforça ainda mais que precisamos de pessoas com conhecimento jurídico, né? O conhecimento jurídico é tão importante quanto. Então, só para dar esperança para a galera ficar desanimada, mas sim, pô, legal que as pessoas tenham essas duas habilidades aí, né? Assim, a inteligência artificial, ela não produz muito conhecimento sozinha. O que ela é boa mesmo é em reproduzir, em replicar um conhecimento humano. Então não adianta o melhor algoritmo do mundo, se ele não foi bem orientado na sua construção, ele vai produzir um resultado ruim. O que me parece que é uma boa oportunidade é você conseguir comunicar o seu conhecimento jurídico, ou programando, ou para alguém que vai programar. No fundo, você vai estar multiplicando o seu esforço. E quem chegar primeiro vai dominar isso. Você vai ser o dono do algoritmo que dita como vai ser feito tal área do direito, ou tal tipo de contrato. Eu acho que essa é a grande corrida hoje. Como você vai se posicionar? Bom, esses sistemas de regras que a gente estava falando, eles são bacanas para tarefas bem simples, como apontar prazo, e eles dependem muito de informação estruturada. O tribunal me disse já aquelas coisas, eu trabalhei em cima delas. Agora, como trabalhar em cima de documentos? Um texto livre. Muito difícil a gente fazer um sistema de regras de, olha, se tiver tal palavrinha, vai para tal categoria. Pensa uma palavra assim, tributário. Todo o processo que tem a expressão tributário é de direito tributário? Não, não necessariamente. Posso dizer assim, nossa, o juiz tal, o desembargador tal é tributário da corrente de liberar as pessoas, digamos. Pode ser um processo de direito penal, não tem nada a ver. Esses sistemas não funcionam quando a gente está trabalhando com texto livre. Daí vem os sistemas de aprendizado de máquina. Essa é a segunda concepção de inteligência artificial que está mais em voga hoje. Um sistema de inteligência artificial, por esse caminho, é aquele em que o computador consegue aprender o que ele vai fazer. Então, diferente da gente programar as regras da inteligência, a gente vai programar um algoritmo de aprendizado que, por sua vez, vai montar essas regras. O essencial aqui é você ter um bom conjunto de dados para o computador extrair essas regras. Como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês uma outra pesquisa. Isso aqui é o seguinte. A gente reuniu alguns pesquisadores para analisar casos sobre o STF decidindo em decisões penais sobre Covid.
Eles preencheram essas coluninhas aqui que não estão marcadas. Eles mostraram para nós quem é a autoridade coatora, quem é a parte contra a qual está se pedindo a medida, o gênero das pessoas que estão pedindo, o tipo de prisão, o tipo de procedimento, e tem ao final ainda se o pedido do paciente envolve, para que a câmera está na frente, progressão de regime, sim ou não, verdadeiro ou falso. A partir disso que as pessoas preencheram, a gente treinou o robô e ele deu essas respostas aqui. Por que elas estão pareadas? Para a gente entender que o computador ele tem uma margem de erro. Sempre que as pessoas discordaram no computador, ficou em vermelhinho. Vocês podem ver por aqui. A pesquisa em si, ela tinha mais de 80 critérios. Era um formulário bem grande. Os erros estão aqui. Para o tipo de procedimento, como esse o tipo de procedimento é muito pronunciado no texto, fica muito claro quando é um habeas corpus ou um recurso, fica fácil para a aprendizado de máquina entender a diferença entre esses documentos. Então, o computador acertou em 98,7% das vezes, que é uma taxa possivelmente maior do que uma pessoa faria no prazo. Já para alguns requisitos, como autoridade coatora, caiu um pouquinho. A taxa de erro foi 6,19. Na média, alguns não vão funcionar muito bem. Gênero é um. Se você pensar, quando se escreve uma decisão, a referência ao gênero era muito breve. Você colocar o réu ou ré. Então, o computador pode ter uma dificuldade de encarar isso aí. Mas, no total, a nossa média de erro de acerto foi de 95%. Esses pesquisadores eles classificaram 300 casos. E com base com essa base, a gente treinou um robozinho que classificou 4.465 casos. Por enquanto. Ele pode seguir classificando para a vida inteira, até a gente achar que as classificações se tornaram obsoletas ou não. É isso que eu quero dizer para vocês, por reproduzir e replicar conhecimento. Isso é automação. Deu um trabalheiro do caramba analisar 300 casos, mas deu muito menos que analisar 4.500. O código eu não vou entrar aqui nessa parte, porque ele é bem simples. Claro, ele pode ser bem complicado. A gente está usando aqui ainda a Machine Learning, aprendizado de máquina clássico, que vem antes das redes neurais. Ele é bom para a gente pegar esses macrotópicos, como o assunto, como vocês viram, o tipo de prisão. Agora, questões mais sensíveis, que estão mais nas entrelinhas, eu vou recomendar que vocês olhem para os algoritmos mais modernos, como BERT e GPT-3, ou 6. Agora eu esqueci. A questão é, você pode fazer coisas fantásticas com esse tipo de aprendizado. Mas mesmo as coisas básicas são super úteis. Já me adiantou 2 anos de pesquisa. Bom, gente, em um grande resumo é isso. Eu queria mostrar para vocês o quanto é simples obter dados, o quanto é simples, embora trabalhoso, fazer sistemas de regras, e o quanto é bastante simples, embora a gente não tenha entrado muito, fazer uma inteligência artificial com aprendizado. O que torna tudo isso viável? É você ter um conhecimento do processo. Quando a gente está classificando os casos, coletando dados, a gente tem que ter em mente para que eles vão ser úteis. Veja, você não precisa saber programar, mas você tem que ter uma visão do qual a programação que vai ser feita em cima daquilo para orientar esse processo. Você quer ser alguém importante na tecnologia, ou pelo menos ter um espaço, você não precisa abrir código, saber programar. Você tem que entender a necessidade de quem vai vir no seu processo de produção a seguir. Eu tive um caminho muito duro para aprender isso, porque eu aprendi tudo isso pelo YouTube, sozinho. Mas hoje tem várias oportunidades de você aprender. Eu sei que a LexB é um lugar excelente para você ter esse tipo de iniciativa. Bom, pelo que eu conheço a Leila e estou conhecendo da Amanda, eu tenho certeza que quem passar por aqui vai estar bem qualificado para abraçar essas oportunidades. Por enquanto eu fico por aqui, a não ser que vocês tenham mais algum assunto. Boa, aqui tem umas perguntas aqui, acho que a Amanda também.
Mas eu já vou começando disparando aqui, que eu acho que tem uma que eu sempre gosto de perguntar, e aí é um pouco mais pessoal, mas eu acho super legal para contextualizar a galera, assim. Um pouquinho do que você acabou de falar, na verdade, né? Falando sobre, putz, aprendi tudo um pouco na marra, sozinho, YouTube. E eu queria, assim, que você compartilhasse um pouco com as pessoas, Ezequiel, da onde surgiu, né? Onde foi esse momento na tua trajetória que você teve contato com tecnologia, que você falou assim, cara, né? Porque, de novo, você é um advogado, então você teve né, a formação tradicional, você vem de uma escola clássica, então é até legal você compartilhar de onde você é, de que faculdade que você veio, que eu acho legal. Mas é interessante, assim, na tua trajetória, onde foi a sacada, o clique para, putz, eu tenho que correr atrás porque tecnologia faz sentido, assim, para o que eu faço hoje, para o que eu quero fazer. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco para até desmistificar um pouco esse processo, como foi para você, a galera se inspirar. É um momento, abre o coração para a galera aí. Pelo sotaque, você deve ter percebido que eu sou do exterior, eu vim do Rio Grande do Sul. Eu me formei na Federal de lá, eu advoguei por 5 anos, de um jeito bem tradicional ainda. Eu mal sabia usar o Excel e o Word até hoje eu não sei usar direito. Eu vim para São Paulo fazer o mestrado para pegar um ambiente novo. Por que eu aprendi programação? É muito simples, eu odeio trabalhar. E eu trabalho muito para não ter que trabalhar. Então, as tarefas da academia são muito repetitivas às vezes. Tem que ficar olhando muitos casos, sequência. Eu não tinha paciência para aquilo. Sabe? Como é que eu posso fazer isso de um jeito mais fácil para mim? E eu comecei a estudar essas coisas. E é bem como eu disse, assim, com pouco esforço você já tem um resultado. Eu lembro que eu tinha que planilhar uma série de documentos. Em uma semana eu aprendi a fazer, dei sorte um pouco, tinha gente para me ajudar também. E isso já me salvou muito da minha rotina. Eu pensei, qual a próxima tarefa que eu posso não fazer, porque eu não gosto. E eu fui estudando cada vez mais como trazer automação. Com o tempo eu vi que não só substituir a minha rotina, mas eu podia fazer mais. Eu conseguia ter um alcance maior e ajudar mais pessoas. E chegou uma hora que esse hobby virou o meu interesse principal. O ponto é, você não precisa concluir um curso. Eu acho que em poucas semanas você já vai ter um impacto, algum impacto na sua rotina. Seja um projeto pessoal, seja uma coisa acadêmica ou mesmo dentro do escritório. O direito é tão tradicional e ao mesmo tempo trabalha tanto com dados que qualquer pequena rotina já vai salvar uma boa parte do seu dia. Boa, boa. Você, Amanda, quer fazer uma pergunta? A gente dá uma intercaladinha aqui e eu Pode faço ser, outra só pedir depois? desculpa já pelo barulho, né, home office. Mas vamos lá. Você falou até um pouquinho agora, né? O direito tem muitos dados. E me fez pensar também, eu não, se não me engano, você não compartilhou sobre isso, então eu queria que você entrasse mais um pouco nesse assunto. Como colher esses dados e quais dificuldades você encontra, né, nos dados públicos, especialmente, né? Porque você falou, pode ter um lugar que esteja vazio, pode ter, o site pode não estar funcionando. Então, tem a classificação dos dados a depender do tribunal. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que a primeira grande não é uma dificuldade, mas sim um requisito é você fazer isso com ética e não abusar do site do tribunal. Isso se traduz muitas vezes em tempo. Para você não cometer algo errado, você vai demorar. Então, esses projetos eles têm que ser bem pensados. Eu recomendo para todo mundo que está bolando um projeto desses, faça um teste, não prometa resultado sem saber como vai ser a sua rotina de trabalho. Lembre-se que isso é um trabalho em parceria com o tribunal. O segundo é entender os dados que, embora publicizados, não são públicos. Aí vem um conhecimento da LGPD que é necessário. Não é porque o nome da pessoa está lá que você pode montar um banco com milhões de nomes de pessoas. Toma bastante cuidado com isso, não só pelas consequências que pode ter para você, mas fazer coisa errada não é legal, gente, de forma geral. Fora isso, é difícil você não conseguir algo que está no seu monitor da tela, assim, embora alguns sites sejam mais difíceis que os outros. Mas, de novo, com pouca coisa, pouca informação você já faz muito.
Antes, eu só me lembrei de uma coisinha que eu separei que eu acabei não apresentando. Se vocês me permitirem, só voltar. Manda bala. Eu não sei se vocês já ouviram disso aqui. Isso aqui é a planilha do Vitor, do STF. Como eles decidem os recursos extraordinários hoje. Como é que ela funciona? Aquele banco de dados que eu mostrei, que o pessoal classificou, esse aqui é o equivalente. Então, eles têm aqui o número do processo, o arquivo da peça processual, o tipo. Aqui está só outros, mas eles têm recursos, embargos, agravos, eles têm algumas discriminações. Outros é quando eles não especificaram, são as demais peças do processo. Aqui é a página dentro do documento e o texto. Na minha planilha não tinha texto porque ia ficar muito pesado, eu botei só as classificações. O mais importante está aqui, ó, temas. Aqui são os números das repercussões gerais. Então, eles fizeram um esforço bem grande. Aqui tem 2 milhões de páginas, que é o conteúdo de 56 mil processos, dizendo, olha, nessa página aqui tem tal tema de repercussão geral. E essa página aqui é uma página de um recurso, de um agravo, whatever. O que o robozinho faz, do Vitor? Ele pega o processo, que às vezes vem num blocão de PDF, porque ele é um processo digitalizado, não é um processo eletrônico na origem, ele foi escaneado. Ele varre, como ele tem uma base onde ele sabe o que é cada documento, ele consegue identificar esses documentos depois. Diz, ó, aqui está o recurso. Uma vez que ele tem isso, ele olha cada página do recurso e diz, bom, esta página aqui tem tal tema, está discutindo tal assunto que já foi julgado na repercussão geral. E ele deixa isso marcado. Aí depois um servidor vai lá e confirma, parte daí. O que o Vitor está fazendo é direcionar um esforço. Só em reconhecimento das páginas, não sei quantas milhares de horas ele foi poupado, de servidores públicos ele poupou. E muito dinheiro mesmo, trouxe um retorno financeiro muito bom para o tribunal, até onde a gente sabe. Dessa outra parte de identificar o tema, é importante que ele não está substituindo uma pessoa que está julgando. Alguém vai lá e vai dar o parecer. Mas ele direciona o esforço. Então, um recurso extraordinário, que às vezes tem 50 páginas, ele vai dizer, olha, mas você pode começar a ler daqui. Isso também é tempo poupado. Isso aqui é o que está hoje determinando o destino que a gente imagina, né, olhando para os relatórios. 60% dos recursos que chegam no tribunal. Você saber como isso funciona e saber que isso é baseado em palavras e não necessariamente no seu argumento jurídico, e dá uma ideia de como você tem que construir alguma coisa que fique clara para o robô e você tem uma boa classificação. Eu não acho que você necessariamente vai ganhar ou perder um processo agora com esse estágio da tecnologia. Mas você está ajudando o seu julgador, seja ele um robô ou uma pessoa, que é o seu parceiro. Alguém que vai lhe ajudar a chegar ao final da sua controvérsia. Até só para contextualizar, e aí, aproveitando que você, né, o gancho que você explicou, né, rapidinho, ó, esse é o Vitor do STF, mostrou um pouquinho da, enfim, e compartilhou. Eu ia falar para você, tipo, contextualizar, porque pode ser que alguém nunca tenha escutado ainda o que que é Vitor do STF, né, exatamente. Então, só contextualizar um pouquinho, porque é Vitor do STF, o pessoal vai achar ainda que é um funcionário lá do STF, então... Inclusive, eu tinha até anotado aqui para perguntar para você, então foi ótimo que você trouxe um contexto ali técnico também. Boa. O Vitor hoje é o algoritmo, é o primeiro, é o projeto, não sei se é o primeiro. Na verdade é assim, se a gente pensar a inteligência artificial como sistema de regras, já tem há bastante tempo no tribunal nos processos eletrônicos. Um outro sistema bem popular é a declaração de imposto de renda. Quando a gente faz lá, é aplicada uma série de regras jurídicas. Isso foi pré-programado. Você não precisa mais uma pessoa física levar um contador. O programa faz isso para você. Por isso, se a declaração for razoavelmente simples. Agora, esse sistema de aprendizado, onde você não programa as regras, mas você dá exemplos para o computador aprender, essa é a grande nova onda no judiciário. O Vitor é uma iniciativa que foi feita com o pessoal do ONB. Ele é bastante simples em escopo ainda, ele está só direcionando a atuação dos servidores, mas é uma aplicação muito responsável. Assim. Eu achei que o pessoal sabe muito bem da limitação da tecnologia naquele estágio e fez ela de um jeito bom, assim, direcionado
um escopo ok. O que ele está ajudando hoje é o pessoal que trabalha no setor de admissibilidade de recursos a ver se o que você está pedindo já foi decidido em repercussão geral, que admite o julgamento sumário, um julgamento sumário, um julgamento que não vai para o ministro ou ministra, ele vai direto na presidência para dizer, olha, nós já discutimos esse problema, então você não vamos rediscutir. É interessante pensar que a repercussão geral ela surge em 2005, 2006 talvez, e ela não tem um efeito nos processos. Agora, em 2016, quando você monta esse setor de análise prévia, em 2018, quando você inclui a robótica, a repercussão geral tem muito mais eficácia, porque você tem um procedimento adequado para aplicar o instituto jurídico. No fundo, o que a gente está vendo no judiciário, e esse é um pouco da direção da minha tese, é uma combinação de tecnologia computacional com tecnologia administrativa. O judiciário está se adequando para o volume que ele está fazendo. É importante compreender esses dois fluxos, porque o seu recurso primeiro vai passar por uma triagem e vai ter um componente computacional ainda. Não é mais como a gente imaginava que vai para a mesa do ministro ou para o assessor dele e vai ler todo o processo. É um outro tipo de julgamento e cada vez mais frequente. Opa. Obrigada, foi legal. Não, foi legal. Deu essa explicação geral aí e ainda mostrou pra gente um pouquinho do Vitor. Foi bom, foi bom, deu certo. Eu anotei aqui, eu vou até nem perguntei, Amanda, eu já fui pulando aqui, se tiver também, enfim, aguenta um pouquinho aí. Eu queria falar um pouquinho, né, naquele o segundo exemplo que você trouxe, Zé, que é quando você estava mostrando a segunda pesquisa com inteligência artificial, né, nessa modalidade de aprendizado de máquina, em que você menciona, né? Então, a gente tem a estruturação ali, análise de 300 casos, e aí, a partir dos 300 casos, assim, então, a gente tem ainda a fase de automação dos 300 casos pelos pesquisadores, e a partir dessa análise, aí você vai ensinar a máquina, que aí foram os 4.465 casos. Que aí vocês ficaram testando, né? Validando o que foi de acordo com o que essa equipe de pesquisa tinha estruturado, e aí você validou, né? O algoritmo acertou, ele não acertou, né? Essa aqui foi aquelas partes em vermelho que você gentilmente colocou ali na explicação. Minha dúvida vai: como é que vocês chegaram na decisão de 300 casos? Então, por que não mais? Por que não menos? Como é que vocês chegaram assim? Não, vamos fechar 300 porque é um número redondo. E se isso tem influência, inclusive, na taxa de, por exemplo, vocês acham, de, por exemplo, de acurácia lá para o final, dele acertar, não acertar? Como é que foi um pouquinho esse processo de 300? Porque eu lembro, inclusive, das aulas que a gente teve, para chegar num número é complicado, né? Depende muito do caso, depende muito da metodologia. Então eu queria ouvir assim um pouco desse processo, um pouco pessoal, né, da pesquisa, de como é que vocês assim validaram como pesquisadores, não, esses 300 casos, eles são representativos e são esses casos que a gente vai utilizar para a máquina aprender. Não, boa pergunta, Lilane. Assim, quando a gente fez esse recorte, a gente tinha 3.000 casos. A gente coletou, foi a época, todos os casos que tinham à época. Pegamos 10%. Assim, não tem uma ciência exata para saber o quanto o computador vai precisar para aprender. O que a gente notou é que depende muito do tipo de pergunta. Foi aquela variabilidade no erro. Para questões mais simples, como o tipo de procedimento, podia ser bem menos casos. Talvez, sei lá, 100 já teria uma boa acurácia. Para gênero, a gente viu que 300 tem um bom resultado, mas poderia ser melhor se fossem mais casos. O que vai depender muito é onde você quer botar o seu custo, no esforço inicial ou na perda de acurácia. O mais interessante seria um sistema recorrente, onde as pessoas, como é, por exemplo, o Vitor, ele dá a sugestão, o servidor, ao avaliar, vê, nossa, isso não está correto, e já reclassifica o caso para o novo treinamento. São sistemas de aprendizado contínuo. Isso é o tipo de coisa que entraria numa rotina no escritório privado, por exemplo, na época de desenvolvimento. Para pesquisa, a gente não é um sistema recorrente. A gente apresenta um resultado e coloca lá a falha. A nossa acurácia geral, de 95%, ela
próxima ou melhor do que seria você analisar por amostragem e dizer, olha, olhando 300 casos, eu presumo que todos os outros são assim. Essa vai ser a opção que a gente vai ter agora para estudos quantitativos. Você presume o conteúdo dos outros casos ou você classifica com uma margem de erro. O seu erro vai estar em algum desses lugares. E aí, como pesquisador, a gente deixa clara essa decisão metodológica, onde eu escolho que eu vou, né, que o erro poderia estar. Então, entendi. Acho que Exato. entra até a... Desculpa. Por favor. Eu ia falar, entra até a necessidade de quem é do direito ter base estatística também, né? Não só, sei lá, de uma linguagem eventualmente, mas de entender o que significam esses termos, o que é uma amostra, por exemplo, né? Então, essas escolhas metodológicas também exigem do pesquisador uma base estatística para lidar com ciência de dados, né? Certamente. Hoje, se o pessoal que está olhando para os números, eu recomendo muito forte estudar um pouco de estatística e álgebra linear também, que são as duas bases do aprendizado de máquina e vão me servir para tudo. Até é interessante que a gente começa a notar o pessoal do direito está se aproximando e o pessoal da ciência da computação também. Mas vem o pessoal da administração, da economia, que, bom, entendem dessa base matemática e um pouco de humanidades e conseguem fazer bons trabalhos também. Eu vou até emendar na verdade, uma curiosidade, assim, para saber, porque enfim, é sempre gostoso entender como é na prática esses processos inovadores. E eu acho que esse espaço também é para isso. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acredito que esses projetos que você está, né, tocando ali, que você apresentou para gente, não tenham sido projetos triviais, no sentido que você está lidando com tecnologia, com a turma do direito e agora apresentando novas formas de pesquisa. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho também deste processo de interação. Como trabalhar com a turma, como é pesquisar, né? Pensando que eu acho que tem pessoas, como esse evento que a gente está fazendo aqui é pesquisa acadêmica, até para inspirar outras pessoas que podem fazer núcleos, que possam entender um pouco dos desafios que a GV ali, que você ali no laboratório, por exemplo, de dados, e pessoalmente tá passando. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa interação entre pessoas que não têm conhecimento, que estão ali no corpo de pesquisa, mas que não têm conhecimento nenhum, mas que querem se aprofundar. Assim, como é que tem sido feita essa interação de pesquisa para fins de quem usa a tecnologia e quem não usa? Como é que tem sido? Uma coisa que eu quero deixar muito clara para quem é da academia é que a automação ela substitui aquilo que é mecânico, que a gente chama de mecânico. É aquilo que tu faz sem pensar. Então, o primeiro exemplo que foi planilhar os casos, ninguém gosta de fazer isso. Você não está pensando, nossa, tenho um doutorado para ficar mexendo no site. A computação ela vai eliminando aquilo que é chato de fazer. Onde é que ela coloca você? Naquilo que é bacana, embora seja mais desafiador. Então, aquela classificação dos casos, dos 300, o que foi aquele processo? A gente já tinha os casos selecionados, ninguém precisou ficar entrando no site. O esforço de pesquisa começou, nossa, a gente tem que discutir isso aqui. Lemos os casos, mas o que é importante, o que não é, como classificar. Que é a parte que você realmente agrega valor às coisas. Enfim, se você... Eu gosto de pensar que é como se fosse... Imagine que você está numa ilha, que a maré está subindo. Aquele terreno mais baixo está sendo coberto pela tecnologia. O que está ficando? É o terreno mais alto, é mais desafiador estar lá, mas a vista é melhor. Fofo. Bom, uma das últimas perguntas, e aí é mais para. Queria saber se tem alguma pergunta que você gostaria de responder que a gente acabou não fazendo para você, mas que você acha super legal comentar desse processo dos trabalhos. Pode ser tanto experiência pessoal como experiência, enfim, profissional. Acho que é legal deixar aberto para você aí compartilhar, se você quiser. Eu vou fazer uma pergunta para quem estiver nos ouvindo, quiser responder nos comentários. O que falta para você para entrar nesse mundo? Qual que é a sua dificuldade? Eu acho que uma grande responsabilidade de quem já está na área é levar isso para os outros, é disseminar isso.
E quanto mais pessoas a gente puder incluir, melhor. A tecnologia é desenvolvimento, é qualidade de vida. E o fim de todo mundo que está nessa parada aí não é crescimento pessoal só, é você disseminar esse desenvolvimento. Claro, essas dificuldades mudam de cada perfil, eu tive as minhas, eu não sabia ligar um computador direito, foi muito suado. Mas eu comecei a aprender isso em 2018, quando não tinha muito recurso mesmo de aprendizado. Hoje, como alguém que pretende, de uma forma ou de outra, ajudar as pessoas a aprenderem isso, eu gostaria muito de saber o que elas precisam, o que eu posso fazer por elas. É isso. Fofo, querido, é isso. Acho que então encerramos com chave de ouro essa conversa gostosa. Aqui eu queria novamente, Ezequiel, agradecer assim muito, muito pela sua generosidade. Acho que você assim encerrou até com, né, com uma forma muito querida, falando isso, né? Como é que a gente pode ajudar? E é isso que, né, que a gente tem trabalhado, eu, Amanda, a equipe, você e tantas outras pessoas, né, que passaram, né? Mônica, que a gente vê Ricardo, e a gente nota essa característica muito interessante, que são pessoas que, meu, estão trabalhando com tecnologia, entendem o desafio que foi para a gente chegar aqui e querem compartilhar, porque quer mostrar que pode ser feito por pessoas que isso não é coisa de super-heróis ou de pessoas, né, de gênios. Cara, isso é de pessoas que estão com sangue nos olhos, eu sempre brinco, e têm vontade de aprender e fazer algo diferente. Então eu queria muito agradecer, né, você gentilmente trouxe um pouquinho, né, dos seus projetos pessoais, mostrou ali, teve coragem de mostrar código e mostrou ali, assim, realmente, a gente vendo aqui, não é um bicho de sete cabeças. Lógico que você precisa saber a linguagem de programação, mas, né, quem é do direito conseguiu ver ali conteúdo jurídico, entendeu pela sua explicação ali minimamente como funciona e tenho certeza que se sentiu inspirado aí para abraçar a causa e falar, meu, vamos tentar trazer mais qualidade de vida pro nosso dia a dia e fazer o direito voar, né? Enfim. Então, queria só deixar tudo isso, todo esse discurso de política, né? Não, desse discurso maravilhoso para agradecer mais uma vez pela sua gentileza em participar dessa nossa conversa. Tá bom? Pô, eu que agradeço o convite e só uma última nota, assim. Gente, essas pesquisas não são nada sem meus colegas da parte estritamente jurídica. Eu pego a parte mais fácil, que é fazer código. Quem tem que quebrar a cabeça e ler as coisas são eles. Mas, de novo, então, eu tenho certeza que fazer um robô que reproduz um habeas corpus é mais fácil que fazer um habeas corpus. Então, se você já sabe fazer essa peça, falta só a parte mais fácil agora, se você quiser, claro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Amanda, Levane. Valeu. A gente que agradece. Obrigada, Ezequiel. Valeu.